Meu professora Fabiana, meu nome é Jadson Mendes. Minha equipe é composta por mim, pela Ayla Gabriele, pela Giovana Isabelle, pelo Gabriel Ortegal e pela Cauane Silva. E a gente vai falar um pouco sobre plantas indicadoras de qualidade ambiental, que é uma comunidade pequena, né? Tem ali em torno de 200 pessoas e fica localizada ali no município de Benjamin Constante, no estado do Amazonas. E nessa comunidade foi realizado ali um estudo, né, uma análise, que indicava como as plantas indicavam a qualidade ambiental daquele local, ou seja, como as plantas indicavam a qualidade do solo, a qualidade da água, a qualidade dos rios e etc. Em relação à comunidade, ela é uma comunidade que fica ali localizada em uma área de várzea, ou seja, é uma área ali que sofre inundações. Então, em relação à infraestrutura, os moradores da região optam por construir as moradias em forma de palafita, para que quando a água suba, não acabe atingindo as casas, né? Sobre a comunidade também, os moradores da região, eles elaboraram aí, né, um mapa mental em forma de desenho, com o intuito, né, de mostrar ali o cotidiano deles. Quando a gente for observar o desenho, a gente pode ver ali atividades como roça, pesca, atividades agrícolas e o meio de transporte deles, né, que é de extrema importância, a canoa. E no ano de 2014, na comunidade foi inaugurada ali uma escola, né, que oferecia ali ensino multisseriado, do primeiro ao sétimo ano do ensino fundamental. E isso foi de extrema importância para eles, porque antes da construção da escola, eles tinham que se localizar uma distância maior para ir, né, para as escolas que eles estudavam anteriormente. Também ali na área de terra firme, que fica localizada ali as casas de farinha, que é onde eles produzem a farinha, né, que é um produto que eles comercializam. Aí entra a importância das plantas para essa comunidade, porque eles precisam de um solo fértil para plantar mandioca e futuramente produzir a farinha. Então, aí entra a importância das plantas indicadoras de terra boa, porque elas vão ali indicar, né, se o solo está próprio para plantio ou não. Aí futuramente eles possam produzir, né, e comercializar a farinha. Esses pontos que eu citei como várzea, casa, e a área de terra firme vão estar mais explicativos para vocês nos próximos vídeos. Então, basicamente é isso. Obrigado pela atenção. Bom dia, do horário que eu falo, estarei dando continuidade com o ponto compreendendo as unidades de paisagem e estarei falando sobre 6 delas, que é a terra firme, a mata virgem, a capoeira, a várzea, a restinga e também a roça. Para a comunidade de Santa Rita, as unidades de paisagem são espaços conservados e também um patrimônio comunitário, que serve para a obtenção de alimentos e também para a criação de animais. Em primeiro ponto, vamos falar sobre a terra firme, que são áreas altas e também são áreas nunca inundadas pelos rios, né? São áreas arbóreas. Uma área arbórea são com uma boa parte, assim como muito o nome já diz, com árvores em si e também altas, como dado no primeiro início do ponto. É bom para uma área frutífera em si e para caça, casa de farinha e também o extravismo vegetal. Em segundo ponto, vamos falar sobre a mata virgem. É uma mata intocada, uma área em si intocada, sem uma intervenção humana e muito utilizada para segurança alimentar. Em terceiro ponto, vamos falar sobre a capoeira. É uma roça que se transforma em mata durante o período alidipósio. O período de pósio é o período para uma área agrícola, que é justamente um período que fica descansando, em si um período de descanso para a sua recuperação de fertilidade naturalmente. São áreas frutíferas e as remanescentes elas são mantidas e as jovens são protegidas dentro daquela área. Em quarto ponto, vamos falar sobre a restinga. A restinga é uma área de porção de terra firme no meio do lago e ela é utilizada para a caça e são terrenos ali em matas bem altas.
Em quinto ponto, vamos estar falando sobre a roça. A roça é o local de plantio de mandioca e também macaxeira, que é denominado em si de frutas. Plantas, na verdade, são as plantas em si denominadas como plantas venenosas e plantas não venenosas. Em si, a mandioca como dado venenosa e a macaxeira como não venenosa. Em sexto e último ponto, vamos estar falando sobre a várzea. A várzea é uma terra baixa, então, em consequência disso, ela alaga e suas planícies são fluviais e também é dado como uma área com florestais que periodicamente inunda, utilizada para o plantio, principalmente a mandioca e a macaxeira, pois são espécies anuais ali que se complementam com a roça. Então, encerrando sobre os 6 primeiros pontos da unidade de paisagem. Olá, eu me chamo Ayla, tá? Irei estar dando continuidade na fala da minha amiga Giovana e conhecendo as unidades de paisagem. A gente vai começar com a praia. Praia, formação de terra nova, resultado de desmoronamentos de barranco. Ilha, praia que cria mata, que transforma em ilha e formação de canais de rio. Pode desaparecer com o tempo. Rio, via larga da natureza, para transporte de pessoas e coisas. Estrada útil para deslocamento e transporte de produtos. Os ribeirinhos utilizam muito dos rios para se locomover, tá bom? Igarapé, rio de terra que nasce na terra firme, água mais escura do que o rio, utilizada para beber, tomar banho, lavar roupas, considerados berçários do peixe. Lagoa, água parada onde cria muito peixe. A natureza cria os peixes. Voltando a falar sobre a qualidade de vida e qualidade ambiental. Qualidade de vida são vários fatores que concluem que as pessoas vivem bem, seja ela a saúde mental, a saúde física, acesso à educação, acesso à moradia. Qualidade ambiental é o meio em si onde as pessoas vivem, a qualidade, seja do ar limpo, dos solos, da água potável. E falando sobre as plantas indicadoras, para a comunidade de Santa Rita, a terra é boa quando ela é escura e solta, e onde as plantações germinam naturalmente. As plantas cultivadas. Os humanos eles plantam a fim de uso próprio, ou seja, para venda, geralmente a macaxeira, a mandioca e plantas voluntárias. Elas são plantadas pelos humanos e depois elas se reproduzem naturalmente, sem necessidade humana. Elas são também usadas para produtos, seja xarope ou também usada de ração para animais, para vendas. E as plantas espontâneas, elas crescem sem a necessidade humana. Muitos dizem que ela é praga, mas algumas delas podem ter benefício. Quando o solo está pobre de nutrientes, geralmente cresce a balseira, o capim barba de bode. Quando a terra está fraca, as plantas não se desenvolvem bem. Elas têm característica amarelada e as raízes são menores. E o rendimento de colheita não existe. É fraco. Para a comunidade de Santa Rita, eles conseguem identificar se a água é boa pelo cheiro e pela cor. Tem uma planta em específico chamada moreru. Ela ajuda a purificar o ambiente e identificar se a água é boa e ela contribui para a purificação do ambiente. Olá, eu vou falar agora sobre as plantas indicadoras de água ruim, as plantas indicadoras de presença de peixe
e as plantas indicadoras de mata virgem. Bom, as plantas indicadoras de água ruim, essas espécies costumam aparecer em áreas onde a água está considerada imprópria, mostrando que o ambiente está desequilibrado ou contaminado. Um exemplo delas é o assacu, que do nome científico é Ura crepitans. Já no grupo das plantas indicadoras da presença de peixe, a gente tem algumas espécies e elas servem para identificar que o local é bom para pesca. A gente tem um exemplo delas que são a anelina, a camu-camu, a caferana, a mata-fome, a seringa, a tâmara, o velame e a periquiteira. Essas espécies costumam aparecer perto de igarapés, igapós ou áreas úmidas onde os peixes costumam se reproduzir. E por último, a gente tem as plantas indicadoras de mata virgem. Essas espécies, esse grupo, elas servem para identificar os ambientes que ainda não foram mexidos pelo ser humano. A gente tem algumas espécies que são a marirana, a abacaba, a castanha do Pará e o buriti. Essas espécies elas reforçam o vínculo entre a vegetação e o reconhecimento desse tipo de paisagem. Conhecimentos ajudam a comunidade a reconhecer a saúde dos ambientes e a orientar práticas de pesca, caça e cultivo. As plantas funcionam como verdadeiros sinais naturais da qualidade ambiental, e a sabedoria local é essencial para interpretá-los. E esse trabalho é fruto de um trabalho de mestrado da discente Ana Caroline, da Universidade Federal do Amazonas, realizado por pesquisas, entrevistas e acompanhando a realidade da comunidade. Muito obrigado pela atenção.